Vamos começar então falando sobre propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. Propriedades periódicas e aperiódicas têm a ver com a nossa tabela periódica. A nossa tabela periódica ela é dividida em períodos, né? Famílias e períodos. As famílias então são chamadas de grupos. Grupos ou famílias e também os períodos. Os períodos são os deitados, tá? A família é o em pé. Então, existem algumas propriedades que a gente chama de propriedades que a gente vai seguir uns períodos. Você vai seguir aqueles períodos e você vai ter, então, as propriedades da tabela periódica. E tem aquelas que você não segue período, você vai seguindo a ordem dos números que estão ali na tabela periódica. Isso aí que se chama propriedades periódicas e propriedades periódicas. Se alguém já viu isso lá no nono ano, comenta aí embaixo, coloca aí para ver se vocês já viram no nono ano ou não, tá? Então, isso aí que nós vamos ver hoje. Primeira coisa que a gente vai ver são as propriedades aperiódicas. A é de negação, de não, não é correto, não está certo, né? Então, quando a gente fala propriedades aperiódicas, são aquelas que não seguem uma ordem de períodos, seguem uma ordem de número atômico. O número atômico vai variar e não obedece a uma posição nos períodos. Então, fala o seguinte, os valores dessas propriedades variam à medida que o número atômico aumenta. Então, é uma propriedade que está relacionada com o número atômico e não com os períodos. Mas não obedece à posição na tabela, entendeu? Então, vai seguir apenas o número atômico. Ou seja, não se repete em períodos regulares. Quando a gente fala de propriedades periódicas, elas se repetem conforme a posição delas no período. No caso de propriedades aperiódicas, isso não ocorre. Tá bom, gente? Vamos lá. Exemplo. Dureza e massa atômica. Tá? A dureza e massa atômica está relacionada apenas com o número atômico. Você sabe, aumentou o número atômico, consequentemente aumenta a massa atômica. A massa atômica é o que está no núcleo, que está relacionado com os prótons e nêutrons. Se aumenta o número de prótons, consequentemente aumenta também a massa atômica. Então, essa aí é a primeira coisa que a gente vai ver. Depois, propriedades periódicas. Agora sim, isso é importante para a gente. Propriedades periódicas ocorrem à medida que o número atômico de um elemento químico aumenta. Ou seja, assume valores crescentes e decrescentes em cada período da tabela periódica. Então, conforme eu tenho o período na tabela periódica, que é o deitado, tá? O número atômico também vai aumentar, mas vai obedecer uma regra, tá? Uma regra. Essa regra aí, que são as propriedades periódicas. Propriedades periódicas. E eles vão se repetindo. Conforme ele muda de posição, ele vai se repetindo. Então, vamos ver quais são essas propriedades. Entre as propriedades periódicas, temos raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, densidade, temperatura de fusão, ebulição e volume atômico. Tá? São algumas das propriedades da tabela periódica. Ué, tá legal, seja bem-vindo aí. Daqui a pouco eu vou anotar o nome de todo mundo que está presente aqui, que vai ser todo mundo que participa das lives, sempre ganha uns pontinhos aí que vai somando lá no final. Então vamos lá, gente. Então, essas aí são as propriedades aperiódicas. Desculpe, propriedades periódicas. Raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade, densidade, temperatura de fusão, ebulição e raio atômico. Tá. Agora nós vamos estudar cada uma dessas propriedades aí, para vocês entenderem. Lembrando que esse slide vai ficar lá na plataforma de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, é só voltar lá, olhar ou então repetir o vídeo novamente, para vocês tentarem entender o que está acontecendo. Vamos lá. Primeira coisa, raio atômico, gente. O raio atômico, o que é o raio? Primeira coisa, eu sempre pergunto para os alunos o seguinte: o que seria um raio? O que seria um raio? Você é aquele negócio que cai do céu. Não, não. Estou falando da matemática. Tá? O que é raio atômico? Ou melhor, o que é raio? Só. Daqui a pouco eu explico o que é raio atômico. O que é raio? Vamos lá, não sei se vocês lembram da matemática, né? Quem é o professor de matemática de vocês? Rodolfo? Rodolfo é Glaucia. Vamos lá.
O professor de matemática deve ter falado que o raio é a distância do centro da circunferência até a sua periferia. Beleza? Então, isso é o raio. Raio é a distância do centro da circunferência até a sua periferia. Outra definição de raio seria o diâmetro dividido por 2. O que é o diâmetro? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente olhar para essa figurinha, para vocês entenderem o que é o diâmetro. Diâmetro é essa distância aqui, ó, essa distância aqui. Essa distância. Isso aqui é o diâmetro. Então, se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, eu vou ter o raio. Então, ele está falando aqui, ó. Isso aqui é o raio. Bem, se eu pegar 2 vezes o raio e mais o raio, 2 vezes o raio, raio da figurinha 1, R1, raio da figurinha 2, eu vou ter o diâmetro. Então, ele falou o seguinte, pode-se definir como a metade da distância entre 2 átomos. Então, se eu tenho a distância entre o primeiro núcleo e a distância entre o segundo núcleo, dividir por 2 eu vou ter o raio. Então, dá a mesma coisa do que ele está falando aí. Mas, por definição, seria a distância entre 2 núcleos dos átomos, que estão mais próximos, um encostado com o outro. Isso aí é o raio atômico. É o raio de um determinado átomo. Existem raios maiores, raios menores. Conforme vai aumentando o tamanho do átomo, maior o raio vai ficando, lógico. Muito bem. Então, tem uma outra figurinha que eu gosto de fazer no quadro, mas eu não encontrei aqui. Vai ficar sem. Bem, então vamos aqui, ó. Como que aumenta esse raio atômico? O raio atômico aumenta à medida que eu desço na tabela periódica. Eu vou descendo na tabela periódica, o raio vai ficando maior. Vou descendo na tabela periódica, o raio vai ficando maior. E à medida que eu vou me aproximando do elemento químico chamado frâncio, esse primeiro elemento químico aqui, esse que fica aqui embaixo, estou fazendo com uma canetinha, se chama frâncio, Fr. Frâncio. À medida que eu próximo dele, maior é o raio. Bem, deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês de uma outra forma que eu acho mais fácil. Bem, vocês sabem que na tabela periódica, como é que eu vou pegar a tabela periódica? A tabela periódica são 7 períodos, né? É o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. O último aqui de baixo é o sétimo. À medida que eu vou andando para baixo, olha a seta aqui, ó, apontando para baixo, tá vendo a seta apontando para baixo? À medida que eu vou apontando para baixo, maior ele vai ficando, porque ele vai aumentando o número de camadas. Esse primeiro elemento que está aqui em cima, ele só tem uma camadinha, é o hidrogênio. O hidrogênio só tem uma camada. Lembra das camadas? Você tem um núcleo e tem 7 camadas em volta. Deve ter estudado isso no 9º ano, já estudaram? Então tem a primeira camada, que é a camada K, L, M, N, O, P e Q. Está aqui, as 7 camadas. À medida que eu vou aumentando o número de camadas, o que você vai perceber aqui? Ele vai ficando maior. Tá vendo como é que ele vai ficando maior? Primeiro esse raio pequenininho aqui, depois tem um raio maiorzinho aqui, depois tem outro raio maior aqui, depois um outro raio maior aqui. Então, à medida que eu vou descendo aqui na tabela periódica, maior vão ficando os raios. Tá? Estão vendo aí, gente? Maior ficando os raios. Então, tá bom. Então, isso aí é a primeira coisa que tem que observar. Eu vou descendo, a quantidade de camadas, maior vai ficando. Outra coisa que tem que observar é o seguinte. Ele sempre está andando nessa posição que está mostrando aqui embaixo. Ó. Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Sempre nessa situação aqui. Porque na medida que eu ando para o lado de lá, deixa eu pegar aqui a canetinha de novo. Aqui, ó. Aqui tem uma família. Aqui tem outra família. À medida que eu vou andando para lá, eu vou aumentando o número atômico.
Você consegue entender. À medida que eu estou andando para lá, ó, vou colocar uma seta aqui. Ó. À medida que eu estou andando para lá, eu estou aumentando o número atômico. Ah, eu precisava ter uma tabela grandona aqui para explicar na tabela, né, gente? Assim fica um pouquinho bagunçado. Reconheço com vocês. Bagunçado e chato de ver. Vocês têm razão. Mas, vamos lá. Continuando. O que eu posso falar para vocês decorarem isso aí, não tem, no momento não dá para explicar melhor, de uma maneira melhor, é o seguinte. Os elementos mais próximos desse frâncio, desse camarada aqui embaixo, maior ele é. Quanto mais longe, qual seria? O menor de todos. O menor de todos, esse hélio aqui, ó. Estou escrevendo aqui, ó, hélio. Esse é o menor de todos. E o maior de todos é o frâncio. Decora isso, tá? Decora isso, acabou. Tá? Não dá para ver muita coisa com você desse modo, não. Depois, potencial de ionização. Potencial de ionização é a energia mínima necessária para se remover um elétron de um átomo ou íon num estado gasoso. Bem, se vocês repararem essas setas, é exatamente o contrário do nosso amigo tamanho do átomo, raio atômico. Por que acontece isso? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, eu gosto de brincar dessa maneira. Vamos imaginar, meninas, o pessoal está aí assistindo ou todo mundo já foi embora? Todo mundo assistindo aí, né? Espero que sim, né? Vamos lá, tem 5 pessoas assistindo ainda. Olha só, se a gente imaginar que vocês estão numa festa. Está rolando uma festa. Sabe, meninas? Todo mundo sabe, né? Está rolando uma festa. E naquela festa tem um galerão dançando. Tem 7 camadas dançando. Ah, imagina ali o nosso amigo Frâncio. Deixa eu voltar para o Frâncio aqui. Ó, o Frâncio está aqui embaixo. Estão vendo ele aqui embaixo? Ele tem 7 camadas. Ou seja, ele tem número atômico 100 e tal. Ou seja, tem 100 e tal pessoas na festa. Ele é mais um das 100 e tantas pessoas da festa. O hélio é uma festinha que só tem 2 pessoas, porque o hélio só tem 2 elétrons. Ele só tem 2 elétrons. O número atômico dele é 2. Então só tem 2 elétrons. Tem um menino e uma menina na festa. O Frâncio, por sua vez, tem 100 e tal pessoas, meninos e meninas. Aonde você acha mais fácil você tirar alguém da festa? É mais fácil tirar alguém da festa do Frâncio ou alguém da festa do hélio? Lembrando que no hélio só tem 2 pessoas na festa. E o Frâncio tem 100 e tal. O que vocês acham, meninas? Aonde é mais fácil retirar alguém da festa? Ou melhor, aonde é mais difícil, aonde você tem que fazer mais força para tirar alguém da festa? Há 2 pessoas, né? O casalzinho já está agarrado lá, sabe? Quando está na festa, sabe? É, exatamente, meninas. Casalzinho, sabe? 2 lá, sabe? Lá no cantinho ali, né? A festa está rolando, o casalzinho vai pro cantinho, 2 só, tá? Sabe? Entenderam? Então tá. Para você tirar um ali, depois que cola o imã, depois que o imã agarrou, para tirar um ali é aquela dificuldade, né? Camila mandou o hélio, Caroline mandou o hélio. Exatamente, né, gente? Tá ali, ó, agarradinho ali, não quer soltar. Então você tem que fazer muito mais energia para separar o hélio do que para separar o Frâncio, que tem 100 e tantas pessoas. O cara já é mais um na festa mesmo, né? Essa festa tem um monte de gente, um monte de homem, um monte de mulher. O que eu tô fazendo aqui? Não tô com ninguém, deixa eu ir embora. Não é fácil tirar o cara, não é isso? É isso aí, então vocês entenderam. Energia de ionização é essa energia para você arrancar um elétron, você tem que tirar um elétron. Então você é muito mais difícil quando o átomo é pequenininho do que quando o átomo é grandão. Entenderam essa situação aí? Então tá, né? Deu para entender. Quando eu falo de festa, todo mundo entende, né, meninos? Outro, densidade. Gente, o que é densidade? Densidade imagina o isopor, imagina um pedaço de ferro. Por que o isopor flutua e um pedaço de ferro afunda? O que está acontecendo aí nessa história toda? Densidade. Como eu estava falando para vocês, você tem um isopor
e mais um pedaço de ferro. Por que o isopor não afunda e o pedaço de ferro afunda? Por causa da densidade, tá? Densidade é uma relação massa sobre volume. Se ele tem um volume muito grande, imagina uma placona de isopor. Uma placona de isopor, se você colocar na balança, ele é muito leve. Já se você pegar um pedacinho de ferro, você vai colocar na balança, ele é pequenininho e pesado. Então é essa relação entre o peso que está na balança e o tamanho dele que vai dar a nossa densidade. E existe uma regra, propriedades periódicas, para a densidade também. Então, se você olhar na figura, a densidade está crescendo das extremidades da tabela periódica para o meio e de cima para baixo. Então, nós podemos dizer que os elementos que têm maior densidade são esses camaradas que ficam aqui, ó, gente, ó. É esse, o tungstênio, o ósmio, são esses elementos que ficam aqui, ó. Esses camaradas têm uma densidade maior. Tanto, eu tive até a oportunidade de ver o tungstênio, o símbolo do tungstênio é W. Tive até na mão uma vez o tungstênio, minério tungstênio, né? Ele é pequenininho, é um peso para pegar ele, de coisa que tinha que ser com as duas mãos, e ele era pequenininho assim, ó, tá? Tamanho de, sei lá, de uma borracha. Imagina o tamanho de uma borracha e quase que tinha que pegar com as duas mãos assim para carregar ele. Ele era extremamente compacto e extremamente pesado. Inclusive o tungstênio, o pessoal usava ele para fazer revestimento de naves espaciais. Depois eles trocaram pelo carbono, mas antigamente era com esse revestimento. Só que se transformava a nave espacial extremamente pesada, né? Mas protegia na reentrada da atmosfera. Quando ele reentrava na atmosfera, como ele era muito resistente, a nave espacial não era destruída. Vamos lá. Outro. Ponto de fusão e ponto de ebulição agora. O que é isso? PE e PF. Né? Já falei isso para vocês lá no início do ano, lá no primeiro bimestre. Não é polícia do exército, não é prato feito. Ponto de ebulição é o ponto no qual a temperatura passa para o estado gasoso. Ponto de fusão não é Polícia Federal nem é prato feito. É o ponto no qual o material derrete, passa para o estado líquido. Certo? Então, olha só. Na tabela periódica está mostrando para vocês também. É muito parecido com densidade. Muito parecido com densidade. Então, densidade, ponto de fusão e ebulição, muito parecido. Qual é a diferença? É essa turma da família 1A e 2A aqui. Essa é a diferença. Se eu separar aqui, vocês perceberem aqui, ó. Essa turminha aqui, ó. Essa turminha aqui é o contrário, ó. Essa turminha é o contrário. Essa turminha, em vez de ser de cima para baixo, é de baixo para cima. Só essa turma aqui. O restante, nós podemos dizer que cresce assim e cresce assim. Então, esses camaradas aqui, da mesma forma da densidade, são os que têm maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Falei, inclusive, do tungstênio, que o tungstênio ele tem um ponto de fusão muito alto, para que na reentrada da atmosfera ele não derreta. Senão o material vai derreter e os astronautas vão morrer torrado e vai explodir a nave espacial. Então tem que ser alguma coisa que proteja a nave espacial na reentrada da atmosfera. Vocês já ouviram falar nisso, né? Existe um detalhe interessante, que todas essas naves espaciais vão para a Lua, saem de órbita terrestre. Na hora que elas têm que entrar outra vez na órbita terrestre, ela tem um ângulo de reentrada. Tem um ângulo de reentrada na atmosfera. Mas imagina a Terra, não tem nenhum globo terrestre aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Você tem um globo terrestre e essa nave espacial, ela não entra assim. Não entra, tá? O globo terrestre está aqui, ela não entra assim. Tá? Não pode fazer isso, senão ela explode. Ela tem que entrar com um ângulo, uma inclinação, para que ela entre na atmosfera terrestre e possa não ser destruída. Porque se ela entrar muito reto aqui está o globo, ela entrar muito reto, ela vai explodir.
Ela vai explodir. E se ela entrar com uma inclinação muito pequena, ela não entra na atmosfera terrestre. Ela bate ali e faz um ângulo e volta outra vez para fora da atmosfera terrestre. Então ela tem que entrar com um ângulo certinho. Se entrar com um ângulo maior ou menor, ela pode explodir, ou então nem conseguir entrar. E na hora que ela entra, o atrito com o ar é muito, muito grande, tá? Temperatura altíssima, altíssima. E ela tem que ter uma camada protetora para que ela consiga entrar naquele ângulo certinho, que é um ângulo de menor atrito, para poder entrar ali na atmosfera terrestre e não acontecer nada com a nave espacial. Então tem todo um cálculo e tudo para poder estudar isso aí. Tanto é que estrelas, você já viu estrelas cadentes? Alguém já viu estrela cadente? Comente aí se alguém já viu estrela cadente. Eu já fiz os pedidos da estrela cadente. A estrela cadente nada mais é do que um pedaço de rocha que estava no espaço, viajando no espaço, e por algum motivo ela foi e entrou na órbita terrestre. Entrou na atmosfera terrestre. No que ela entra na atmosfera terrestre, ela então, na atmosfera, ela não entra com esse ângulo da nave espacial, ela entra normalmente reto, e ela então vai se desintegrando, ela vai se desmanchando, e quando chega aqui na atmosfera, quando chega na Terra, ela já desmanchou tudo, já acabou, né? Por isso que vocês veem aquele risco, a estrela cadente, você vê ela passando aquele risco, e de repente ela some, porque ela vai se desintegrando, desintegrando, vai acabando, né, gente? Então isso é muito interessante. Ó, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.